Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Diácono Claudionor Machado falando convosco. Estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós estudaremos a lição de número 5. Estamos estudando um trimestre da Escola Dominical que fala sobre Lucas. Este é o tema do nosso trimestre. Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, Filho do Homem. E hoje nós estudaremos, nós já temos aí uma sequência de lições, de comentários que nós fizemos das lições, e este é mais um auxílio para os professores, a fim de que os irmãos possam ter conteúdo para a ministração das aulas nas suas respectivas classes. E hoje, seguindo dentro do Evangelho de Lucas, nós falaremos sobre a autoridade e o poder demonstrados por Jesus. Jesus demonstrou autoridade e Jesus demonstrou poder. Nós vamos ver os níveis de autoridade, vamos ver os níveis de poder, e nós vamos ver sobre o que Jesus demonstrou poder e demonstrou também a autoridade. Você é nosso convidado a participar conosco desta aula e compartilhe esta aula, envie para aqueles irmãos que são professores da Escola Bíblica Dominical, aqueles que são alunos. Eu quero mandar um abraço aqui à irmã Helena. A irmã Helena é uma senhora que nós temos na nossa igreja e ela tem uma certa deficiência física. Ela não consegue ir à escola dominical, mas ela nos pediu um link e disse: meu irmão, eu estou assistindo de casa. Então Deus te abençoe, irmã Helena, Deus te abençoe suas netas que, entendendo a necessidade da avó, elas disponibilizam o link para a avó. Não é para que você deixe de ir à escola dominical, não é este o fim deste vídeo. É para que você vá para a escola dominical, porque aqui, enquanto existe um monólogo, eu falo sozinho. Na escola dominical você tem a dialética, você vai poder perguntar, poderá haver uma discussão de ideias ali, e nós chegaremos num ponto comum. Então vá na escola dominical e tire as dúvidas que você levantar no estudo semanal da lição na escola com o professor. Deus abençoe o seu servo, pastor Zé Carlos, que é o nosso presidente. Deus abençoe o pastor Sérgio, que é o superintendente do campo da escola dominical. E Deus abençoe os demais pastores do nosso campo, especialmente os professores de escola dominical também. Pois bem, antes de iniciarmos a aula, como nós sempre fazemos, nós estaremos falando sobre autoridade e poder. Logo, nós vamos falar também sobre liderança. E neste sentido, eu já indico para você aqui, como já indiquei nas aulas anteriores, o livro de José Gonçalves, que fala sobre o Evangelho de Lucas. Muito bom o livro de José Gonçalves. Eu já trabalhei com ele em outras ocasiões, especialmente falando sobre Lucas também. Trago aqui para os irmãos, de John Maxwell, o livro de ouro da liderança. Este livro eu ganhei de presente de uma das minhas alunas da escola dominical. Deus abençoe. Já tem alguns anos que eu ganhei este livro de presente. Eu ganhei ele no ano de 2008, 12 de dezembro de 2008. Nós vamos falar aqui sobre os níveis de liderança. Ele vai mostrar para nós o que é um líder e o que é um chefe. Nós vamos ver essa diferença. Tenho aqui também de Rob Thompson, A Excelência no Caráter. Este livro é muito bom. Ele vai falar daquela parte subjetiva que ninguém conhece, mas é justamente aquela parte subjetiva, quando você está sozinho, que causa o efeito na sociedade. É o teu verdadeiro ser. Aqui ele vai dizer que para ser líder, para se tornar um líder, você tem que ser alguém copiável. Esse livro nós vamos aprender bastante com ele. E esse aqui de Josué Gonçalves, eu tenho este livro desde o ano de 2001. Participei de uma convenção em 2001 e comprei este livro de Josué Gonçalves. 37 qualidades do líder que ninguém esquece. Eu até passei recentemente, nós temos o costume de todos os dias mandar na rede social, especialmente no Facebook, um tema de algum assunto. No momento estamos passando aquele tema 30 erros que os pregadores devem evitar, de Ciro Sanches. E nós já passamos também os de Josué Gonçalves, para que nós possamos a cada instante nos aprimorar. Então eu te indico para
esta aula, este livro. E também tenho aqui a indicação de uma Bíblia da liderança cristã, do mesmo John Maxwell, Bíblia da liderança cristã. Então você terá nela aqui comentários voltados para a área da liderança. Então eu indico para o fim desta lição a Bíblia de John Maxwell. Vamos à nossa aula. Autoridade e poder demonstrados por Jesus. Inicialmente eu gostaria de chamar a tua atenção para a diferença entre poder e autoridade. Primeira coisa que nós vamos distinguir para que já fique conceituado, e à medida que nós venhamos a falar no decorrer deste vídeo, você esteja consciente do que vem a ser poder e do que vem a ser autoridade. Já está conosco ali o pastor Carlos Júnior Gramacho, está conosco também o Feitosa. Feitosa é um amigo de longa data aqui do Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço, Feitosa. A parte sobre o pastor Carlos Júnior. A autoridade, digamos que é a força inerente, é o inerte. A pessoa tem em si intrinsecamente a capacidade, mas aquela capacidade não está em ação. Quando aquela capacidade entra em ação, aquela capacidade é o poder. Nós costumamos falar de força e potência. Potência é quando ela está inerte, ela está parada. A força é quando a potência é colocada em movimento. Então nós temos aí a força, nós temos a reação. Por exemplo, Jesus detinha em si a autoridade, e esta autoridade ela vem emanada de uma lei, de uma ordem superior, né? E Jesus tinha também o poder, que é a ação. Em si ele tinha autoridade. As pessoas olhavam para ele no seu interior, percebiam que ele tinha autoridade. Ele falava como quem tinha autoridade. No entanto, Jesus também tinha poder de determinar e as coisas acontecerem. Nós temos aí justamente essa diferenciação entre a autoridade, que seria intrínseco, o inerte em si, e nós temos o poder, que é o extrínseco, que é a ação, que é o movimento, que é a capacidade da coisa acontecer. Ou seja, detém a autoridade, e porque detém a autoridade faz acontecer. E nós vamos ver isso então na aula de hoje. Espero que você tenha compreendido e conceituado. Veja bem, nós já estudamos Lucas, lição 1, lição 2, lição 3, lição 4. A última lição fala sobre o poder de Jesus sobre os demônios. Nós até demos uma pincelada sobre o poder de Jesus também sobre a natureza, quando nós explicamos que aquilo chama-se de operação de maravilhas, e é por isso que Jesus Cristo falou que os sinais que ele fez, os milagres que ele fez, nós os faremos maiores. Então nós já demos uma pincelada e hoje entraremos diretamente na questão da autoridade sobre a natureza, o poder de Jesus, que também será realizado sobre a natureza. Lição de número 6, lição 5, a lição de hoje. O objetivo desta lição, para você que é aluno, para você que é professor, para que você perceba se você vai alcançar este fim. Se não alcançar, você poderá ter um problema. Então veja qual é o objetivo: demonstrar, apresentar e revelar. Demonstrar o quê? Os aspectos da autoridade de Jesus. Em que consiste a autoridade de Jesus? Você vai ter que demonstrar isso. Apresentar a autoridade demonstrada por Jesus. Jesus vai revelar a autoridade que ele tem, e você vai ter que apresentar isso para os seus alunos. E o 3 vai revelar o alcance da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é uma autoridade limitada? Jesus tem poder sobre os homens, exclusivamente sobre os homens? Jesus tem poder sobre a natureza, exclusivamente sobre a natureza, ou os homens e a natureza? Jesus tem poder sobre os anjos, exclusivamente sobre os anjos, ou os homens, a natureza e os anjos? Jesus tem poder sobre os demônios, os homens, a natureza, os anjos e os demônios? Então nós vamos ver qual o alcance da autoridade de Jesus nesta aula. O nosso textuário baseia-se em Lucas capítulo 4, versículo de número 36, que diz: E veio espanto sobre todos,
e falavam entre si uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Olha que naqueles dias eles já percebiam que Jesus falava com autoridade e poder. A autoridade está intrínseca, o poder está na ação. Quando Jesus se aproximou do jovem lunático, Jesus demonstrou poder. Jesus disse: sai dele. E o jovem lunático foi liberto. Quando Jesus se aproxima daquele homem que estava possesso lá na sinagoga, Jesus demonstrou autoridade e poder. Quando Jesus se aproxima, ele já diz: viestes nos atormentar antes do tempo? Jesus, filho do Deus vivo, autoridade. Jesus diz: sai dele, poder. Quando Jesus vai lá para Gadara, e este é o assunto da lição da semana passada, se você perdeu o comentário da semana passada, ela está aí, disponível também no mesmo Facebook, mas lá no YouTube você vai encontrar também. Basta colocar o título da lição da semana passada, que foi lição 4, o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Você vai encontrar. Aí Jesus demonstra a autoridade, porque o endemoniado gadareno veio, lançou-se aos seus pés, vinha dentro da cidade, morava nos sepulcros, estava sem roupa, era uma legião que estava dentro dele. E depois Jesus demonstrou poder, quando Jesus disse: pode entrar numa manada de porcos, depois que eles pediram. Então, este é o nosso texto, para mostrar que Jesus tem autoridade e Jesus tem poder. Vamos à frente. Nós falaremos bastante ainda sobre outros assuntos aqui. A verdade aplicada à nossa lição é que nosso relacionamento com o Senhor não esteja limitado apenas em receber e vivenciar o seu poder, mas também a sua autoridade sobre nós. Nós não vamos querer do Senhor somente o poder para agir. Fulano cura enfermos, fulano expulsa demônios. Nós não queremos só isso. Nós precisamos estar conscientes que nós temos que nos submeter à autoridade de Deus. Foi dito por Pedro: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele foi para a cadeia, mas o Espírito do Senhor compensou a sua fala, honrou a sua fala, mandou o anjo abriu as portas da cadeia e Pedro seguiu livre nas ruas, porque Pedro confiou na autoridade de Deus, estava debaixo da autoridade de Deus. E quem está debaixo da autoridade de Deus sabe que cumpre as ordens daquele que o alistou, daquele que o mandou, de sorte que até a natureza é obrigada a se submeter. Eu recordo de uma determinada vez, quando nós estávamos em Cotegipe e iríamos participar de uma festa ao ar livre, era aniversário da igreja. Naquele dia teve batismos e faríamos ali na praça pública um culto em cima de um palanque, de repente, em cima de um caminhão, melhor dizendo, e de repente, que seria um palanque, lógico, e de repente preparou-se para chover, e era época de chuva, e os irmãos já se prepararam para não ir ao culto. Eu lembro da autoridade do pastor quando ele disse: irmãos, não vai chover, nós estamos aqui debaixo da ordem de Deus, nós estamos aqui cumprindo a sua obra, e o Senhor não vai chover, os irmãos podem ficar tranquilos que não vai chover. Na hora nós oramos, eu estava presente: Senhor, retém essas nuvens até que nós realizemos a tua obra. E nós realizamos o culto, trovejava em volta, tinha relâmpagos em volta, mas onde nós estávamos ali naquele local, onde ficava próximo do local da inauguração do templo, não choveu. E o nome de Jesus foi glorificado. Quando nós encerramos o culto, a chuva caiu. Eu já vi isso acontecer aqui em Luiz Eduardo Magalhães, também em outras ocasiões. Como também eu já vi pessoa que ora para que não chova e no mesmo instante diz: me empresta um guarda-chuva, porque nem ele está confiando. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus e vamos confiar que ele fará a sua obra. Se você tiver uma Bíblia, eu oriento você. Um abraço também ao Rivaldo, um abraço a Luciana Feitosa, Deus te abençoe, minha irmã. Se você tiver uma Bíblia, eu te convido a abri-la no Evangelho de Lucas, em duas passagens, uma do capítulo 4 e outra do capítulo 7 de Lucas. Do capítulo 4, nos versos 32 a 36.
e no capítulo 7, versos 7 e 8, né? Vamos fazer essa leitura para que nós possamos entender a dinâmica da lição de hoje baseada na Bíblia Sagrada. Inclusive, vamos tentar deixar de falar daquilo que não está na Bíblia. Nós temos percebido aí muita gente fazendo uso até nas suas mensagens de expressões, de chavões que estão nos hinos, nas músicas, mas que não estão na Bíblia. E às vezes a liberdade poética, se não for bem interpretada, ela gera um problema, porque ela pode vir contra a Bíblia Sagrada. Então, nós pedimos que os irmãos, quando forem pregar, forem ensinar, leia a Bíblia, veja o que está escrito, né? Como determinados irmãos de uma igreja que eu conheço, eles costumam dizer, está na Bíblia, fazendo esse movimento com a mão. Então, leia a Bíblia. Lucas, Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 32, diz: E admiravam-se da sua doutrina, o seu ensinamento, porque a sua palavra era com autoridade. 36. Na verdade eu disse versos 32 a 36, é versos 32 e 36. A forma da colocação ali está errada. Verso 36. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Capítulo 7, verso 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, poder, e ele vai. E a outro, vem, poder, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Então, esse é o nosso texto base, que o Espírito Santo do Senhor nos oriente para que nós tenhamos sabedoria e capacidade para ensinar essa lição, comentar este assunto, que é uma pré-aula. Isso aqui é só para instigar você para ir assistir a aula lá na igreja, lá no templo, domingo de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, nós ficamos localizados próximo ao Boi na Brasa. Fica muito fácil de você encontrar. Quem vai para a Secretaria de Tributos passa justamente em frente à igreja, ali saindo do centro e indo no sentido de Mimos 2. Toda semana nós temos um motivo de oração, e o nosso motivo de oração esta semana é para que os cristãos permaneçam firmes na fé e a compartilhem com outros. Nós temos na Bíblia a carta aos Gálatas, quando o apóstolo Paulo, após a sua primeira viagem missionária, ele tem notícias dos irmãos que acabaram de anunciar o Evangelho e muitos deles já estavam se afastando da fé. Aí Paulo diz, me admira como que tão depressa vocês se afastaram da fé. Ainda hoje mesmo eu, com muita tristeza, olhava numa rede social, pois quando você abre o Facebook, ele traz fotos de pessoas que são tuas amigas, que curtiram suas fotos, etc. E ele trouxe as fotos de alguém. E eu olhava para as fotos da pessoa e via que aquela pessoa foi alguém que sempre, durante a maior parte da sua vida, esteve aos pés de Cristo, ouvindo preciosas mensagens. E hoje eu olhar para a sua foto e me deu vontade de comentar, eu não comentei por uma questão de ética, me deu vontade de dizer, você lembra dos ensinamentos que teve? Né? Um parente já faleceu, o pai já faleceu e a pessoa seguiu um caminho totalmente diferente daquilo que foi ensinado. Então, que nós oremos, vamos orar, ou nós oramos para que os cristãos permaneçam firmes. Até porque, irmãos, se nós vivemos a expectativa do arrebatamento da igreja a qualquer momento, nós não podemos vacilar o pé com relação ao mundo, porque o Senhor virá nos buscar e se estiver no mundo, já é certeza que não vai ser arrebatado. Se estiver na igreja e não estiver preparado, não estiver são, porque o arrebatamento é uma questão de santidade momentânea também. Você deve manter aquela santidade perene, aquela permanente, mas deve-se cuidar que, como o arrebatamento acontecerá no tempo presente, você precisa estar no presente são, santo, puro. Então, vamos orar para que os nossos irmãos permaneçam firmes,
Conversei com alguém esta semana que diz: irmão, Deus me chama, Deus me cobra para que eu atue na sua obra, eu preciso estar ativo na obra de Deus. Então, que este desejo permeie o coração dos nossos irmãos. Bem recente, um jovem me procurou e disse: o que eu faço para ser obreiro? E eu tive o privilégio de, na semana passada, já vê-lo como professor da escola dominical em pouco tempo que ele entrou nessa milícia. Então, nessas fileiras, né? Então, meus irmãos, vamos orar para que os nossos irmãos permaneçam firmes e que muitos outros venham também. Introdução. Veremos nesta lição algo que surge no início do ministério de Jesus quanto ao exercício da sua autoridade espiritual. Tópico 1. Como foi dito, Jesus demonstrou autoridade sobre os homens, sobre a natureza, sobre os anjos e sobre os demônios. Jesus tem plena autoridade. Primeiro ponto, aspectos da autoridade de Jesus. A nossa lição se divide em 3 pontos. O primeiro diz-nos aspectos da autoridade de Jesus. O segundo, a autoridade demonstrada por Jesus, o que ele demonstrou da sua autoridade. E o terceiro, o centurião e a autoridade de Jesus. Então, nós vamos ver a autoridade de Jesus intrínseca, nós vamos ver o poder de Jesus extrínseco. Nós vamos ver a autoridade de Jesus sobre a natureza, vamos ver a autoridade de Jesus sobre as pessoas e vamos ver o centurião reconhecendo a autoridade e o poder de Jesus, porque em reconhecer a autoridade, sabia que ele tinha poder de mandar o seu servo ser curado, o servo do centurião. Nos evangelhos, a autoridade de Jesus é demonstrada de maneira inovadora, de forma que ainda hoje precisamos conhecê-la e experimentá-la em nossas vidas. Os judeus daquela época, os praticantes da religião, os saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, os publicanos, os fariseus, todos eles demonstravam uma determinada autoridade. Porém, a autoridade deles era uma autoridade parecida com aquela dos sofistas dos dias de Sócrates. Era uma autoridade somente da boca para fora. Demonstravam ter conhecimento, buscavam, traziam as outras pessoas escravizadas por conta da lei, dos ensinamentos que eram dados, e muitos também não conheciam. E uma grande prisão sem muros é o conhecimento. Ontem mesmo eu conversei com alguém, uma pessoa estava numa reunião e depois eu fui levar lá em casa e nós comentávamos sobre o quanto tem pessoas que vivem presas, uma prisão sem muro dentro da própria mente com os ensinamentos que lhes são dados. Viajei com outra pessoa esta semana, um cliente, na estrada nós comentávamos o quanto tem pessoas que não conseguem ver além daquilo que se coloca diante delas. Tem aquela visão periférica, não consegue ter uma visão, tem aquela visão de cone, não consegue ter uma visão periférica, uma visão do todo. E ele dizia, eu gosto inclusive de conversar com pessoas que têm aquela visão do todo, porque está percebendo o que está acontecendo em volta. E os fariseus, os religiosos daquela época, não viam desta forma, eles não tinham esta visão. Aliás, as pessoas não tinham esta visão por falta de conhecimento, e eles escravizavam as pessoas por não terem esta visão. Aí aparece Jesus no contexto. Quando eles vão tratar com Jesus, Jesus, desde criança, já aparecia diante das autoridades, dos doutores da lei, dos escribas, e Jesus demonstrava um conhecimento ímpar, conhecimento aprendido pelo ensinamento do pai, conhecimento aprendido pelo ensinamento da mãe, conhecimento profundo, e eles agora já respeitavam a Jesus pelo conhecimento. E quando Jesus agora é adulto, está no seu ministério, entre 30 a 33 anos aproximadamente, Jesus está diante deles e Jesus fala, eles mesmo entendiam que a autoridade de Jesus não era uma autoridade como a deles, que precisava que 2 ou 3 viessem a reconhecer a autoridade. Jesus tinha autoridade intrínseca em si. Haja vista que lá em Mateus, no Evangelho Sinótico de Mateus, o próprio Deus disse bem assim, este é o meu filho. Olha de onde vem a autoridade de Jesus, este é o meu filho. A autoridade de Jesus vinha pela compreensão das Escrituras. O próprio Satanás tentou Jesus e Jesus, respondendo com as Escrituras, deixou claro que ele tinha conhecimento, ele sabia o que ele estava dizendo. Então, daí
nós temos a autoridade de Jesus. Deixa eu mandar aqui um abraço rápido para a Érica, Deus te abençoe, Érica. Um abraço para a dona Nájila, um abraço para meu companheiro Edmilson, de ministério, grande homem de Deus, para a Joseane. Deus abençoe vocês, continue assistindo a aula, compartilhe, tá bom? Então, Jesus tinha autoridade. E eles pensavam que a autoridade de Jesus era uma autoridade que, como as dos demais homens, poderia até mandar nos seus discípulos. Só que Jesus vai além. Jesus encontra o endemoniado e Jesus liberta a pessoa daquela possessão e ordena, saia. O poder de Jesus fez com que os demônios saíssem. Jesus chega diante da natureza, o barco está para afundar, está para ir a pique, Jesus chega e diz: vento, mar, aquieta-te, e tudo para. Jesus chega diante de uma festa, onde ele inicia o seu ministério, e pega água porque falta vinho, e Jesus diz: água se transforma em vinho. Não tem essa passagem, a água se transforma em vinho. Eu estou fazendo uma paráfrase, eu estou te explicando. Mas a água transformou-se em vinho, encheram as talhas, e ao levar as talhas estavam cheias. Então Jesus tinha autoridade. Certo? Vamos à frente. O que é autoridade? A palavra autoridade do texto de Lucas 4, 32 e 36 e do capítulo 7, verso 8, é tradução do grego exousia. Admite os sentidos, poder sobre pessoas e coisas, domínio, governo, liberdade de ação. Aí aqui nós vamos para o patrão que tem um empregado. O patrão detém autoridade sobre o empregado. Inclusive, pela CLT, nos artigos 2º e 3º, este é um dos requisitos para determinar a relação empregatícia, a relação laboral. É que este tenha poder sobre este seja subordinado a este. O patrão manda as ordens e o empregado cumpre. Então, autoridade. Aí nós temos sobre coisas. Por exemplo, aqui nesta mesa, tenho este livro que está inerte. O livro não vai sair do lugar por ele próprio, mas eu quero que ele saia do lugar. Então eu venho e movimento o livro. Eu tenho autoridade sobre o livro. Eu tenho poder sobre o livro. Aí nós temos domínio. Já fala daquele que administra algo, daquele que tem algo sobre o seu poder. Existe um limite deste domínio. Nós temos o governo, aquele que preside, que tem vários debaixo das suas ordens. Aí nós poderíamos falar dos governos municipais, governos estaduais, governo federal, nós poderíamos falar de vários tipos de governo, ou aquele que tem liberdade de ação, e aí entra para o campo do poder. Lembre que eu disse, a autoridade é intrínseca, a ação é extrínseca. Quem tem a autoridade, na maioria das vezes também tem o poder de mandar e a coisa acontecer, certo? A autoridade absoluta e restrita de Jesus está em Lucas capítulo 12, versículo de número 5. Lucas 12, versículo 5, nós vamos ler aqui agora, que diz assim: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. A Bíblia diz, não devemos temer o homem, que o homem mata o corpo, não tem o que fazer com a alma. Temer a Deus, que Deus pode matar o homem e ainda mandar a alma para o inferno. Então, a autoridade é irrestrita. É autoridade no mundo físico, é autoridade no mundo espiritual. É autoridade nas coisas animadas, autoridade nas coisas inanimadas, autoridade sobre homem, autoridade sobre objetos. E também autoridade delegada. A autoridade delegada é aquela que uma autoridade determina que a outra faça. Nós temos inclusive na Constituição 2 tipos de autoridade: a autoridade policial e a autoridade judiciária. A autoridade policial tem em si a capacidade de agir sem receber ordem de determinada pessoa. Chama-se de ação de ofício. Mas também a autoridade policial, ela cumpre, às vezes, ordens que é emanada da autoridade judiciária. Ou seja, é um poder, uma autoridade que está sobre o judiciário, que ele delega para o executivo na pessoa do delegado, na pessoa da autoridade policial. Do mesmo jeito, nós temos na Constituição a divisão de poderes, ou então
a liberação de ações. A Constituição determina que existe uma capacidade legislativa para o Congresso Nacional, mas tem aquelas competências que podem ser delegadas. E tem aqueles casos que, se o Congresso não fizer, o Executivo poderá instigar, ou vice-versa. Se o Executivo não apresentar, o Legislativo poderá apresentar em substituição executiva. Então, trata-se de autoridades delegadas. Jesus tinha por tratar-se do passado, autoridade, e ele delegou autoridade aos seus servos. A igreja do Senhor tem autoridade delegada por Jesus. Olha que coisa interessante. No item 1.2 nós temos a fonte da autoridade de Jesus. De onde veio sua autoridade? Nós já comentamos. Primeira fonte da autoridade de Jesus é Deus. A segunda fonte da autoridade de Jesus é as Escrituras. Vamos falar sobre isso agora. Perguntaram para Jesus qual era a fonte da sua autoridade. Por quê? Jesus chegou diante dos saduceus, que um grupo os reconhecia. Nós temos Herodes, que o Império Romano reconhecia. Nós temos o Sinédrio, que tanto o Império Romano como os judeus o reconheciam. E Jesus, de onde veio sua autoridade? Em outras palavras, quem é você? Inicialmente não sabiam eles que ele era o descendente de Davi por ambos os lados. Já comentamos sobre isso aqui. Bilateralmente, Jesus era descendente de Davi. Nos seus dias, se Israel já tivesse com o poder restaurado, já retomado o poder, o rei seria Jesus. Mas de onde veio sua autoridade? E ele recusou responder. Jesus disse: não vou dizer, porque naquele momento não era necessário que ele soubesse. Visto que a resposta seria ocasião para a sua própria prisão e julgamento. Se Jesus respondesse naquele momento que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido, certamente eles o prenderiam, porque Jesus seria compreendido como alguém que veio para agir contra o governo. E ali nós precisamos entender que não só as autoridades religiosas queriam prender Jesus, porque eles tinham nele um impostor. Eles criam que Jesus era um impostor, que Jesus não era o Messias, porque eles aguardavam que o Messias viesse retomar o trono que foi perdido desde os dias de Nabucodonosor, cerca de 500 anos atrás. Então, 500 e poucos anos atrás. Então eles queriam que Jesus tivesse nascido num trono, que Jesus entrasse com um cavalo, com uma milícia, que Jesus viesse tomar o poder. Os próprios discípulos de Jesus, quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, ainda questionaram isso. Aí Jesus disse: vocês não entenderam. Eu não vim tomar o reino. Eu não vim trazer uma guerra contra eles. Uma guerra interna, que em outro local Jesus disse que veio trazer sim. Mas não aquela guerra de tomar o poder de Herodes. Os irmãos vão lembrar que quando Jesus era criança, os magos vieram, Jesus tinha cerca de 2 anos de idade, e os magos disseram que vieram visitar o nascido rei dos judeus. O rei da época, o Pilatos, mandou, não Herodes, o Herodes mandou matar Jesus, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então eles tinham medo de que Jesus fosse um poder político que viesse tomar deles a autoridade. E não era para menos, irmãos. Jesus saía no local, alguém era curado, aquele alguém o seguia, os seus familiares seguiam e todos os que conheciam seguiam. Nós temos a história de Bartimeu, nós temos a mulher do fluxo de sangue, nós temos vários casos. Inclusive é desarrazoada aquela questão, quando Jesus entra, também está no Evangelho de Lucas, Jesus entra em Jerusalém na sua entrada triunfal para dar início à Semana da Paixão. E quando Jesus está lá, os fariseus dizem: manda que eles se calem, mestre, repreende os seus discípulos. Mas como é que vai repreender uma multidão que está acompanhando Jesus, que recebeu milagres, que sabe que ele é o Messias? Como vai repreender essa multidão? Ali estava Lázaro, que havia sido ressuscitado há poucos dias. Não havia 2 dias que Lázaro havia sido ressuscitado. Essa multidão estava aos pés de Jesus e clamava: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então Jesus, onde ele estava, irmãos, era uma grande multidão. Era uma grande multidão. Logo, o Império Romano se preocupava com isso. E se Jesus dissesse que ele ali era o Filho de Deus, certamente o Messias, certamente ele seria preso. Hoje, no entanto, sabemos que a sua autoridade residia no fato de ser o Filho do Deus vivo, que nós acabamos de falar, certo? Se dissesse: queremos que prove nas Escrituras
Ó, o que mais tem nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, são profecias de que Jesus nasceria, de que nasceria o Filho de Deus, a semente da mulher. O que disse Isaías lá no capítulo 9, o menino se nos deu, o filho nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, ele será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso. Tudo se cumpriu. Se você vai para outras passagens o próprio Isaías, no capítulo 53, Isaías descreveu o momento em que ele foi ao Calvário. Então, se quer essa autoridade está lá. O que foi que Jesus Cristo disse quando ele pediu o livro de Isaías, o rolo de Isaías, depois de ter sido batizado lá na sinagoga, e leu Isaías? Ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando ele termina de ler, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. Então, é daí de onde advém a autoridade de Jesus, o Filho de Deus, a autoridade das Escrituras, de ser Filho de Deus, das Escrituras, e a autoridade de Jesus também advém do fato dele nunca ter pecado. Ora, quem não pecou tem autoridade. Jesus orava, ora, quem ora tem autoridade. Vamos lá, 1.3. Jesus tem toda a autoridade. Nós estamos falando de intrínseco, de quem ele é. Todos possuem alguma autoridade no sentido de domínio ou governo. O pai domina sobre o filho, o patrão sobre o empregado e assim por diante. Podemos ter autoridade no lar ou no exercício profissional. Os governantes possuem autoridade. Romanos 13, a partir do verso 1, vai dizer que devemos nos sujeitar às autoridades, especialmente à lei, aos juízes, porque a lei, quando vem, ela não vem de balde, ela não vem de graça. O diabo, até o diabo no momento tem certa autoridade. A Bíblia fala do príncipe deste mundo, domina sobre os demônios, né? Então tem uma certa autoridade. Contudo, somente Jesus tem todo o poder. E aqui cabe-nos já uma pequena explicação, mas de grande efeito para os irmãos. Meus irmãos, demônios não suportam a autoridade e o poder de Jesus. Logo, não existe quebra de braço entre Jesus e demônio. Jesus não diz para demônio saia e demônio fica, não, demônio sai. Viu? A natureza também não fica resistindo a Jesus. Se ele disser mar, abra-se, o mar vai abrir. Rio, seque, o rio vai secar. Pássaro, leve comida. O pássaro pode ser um corvo, pode ser um ave de rapina, vai levar. Baleia, engula, mas não digira. A baleia vai engolir, não vai digerir. Entenderam? Vara se transforma em cobra, ela vai se transformar em cobra. Cobra se transforma em vara. Águas, pedra, sai a água. Água se transforma em vinho. Pães se multipliquem. Enfermidade sai do corpo, porque Jesus tem todo o poder. Morto, ressuscite. Os irmãos precisam ter isso em mente. Meu pastor costuma dizer: este problema é um problema meu e teu. Para Jesus não tem problema. A enfermidade do corpo de alguém é problema nosso. O Senhor não vê aquilo como um problema, Ele pode curar. O que às vezes não cura é a nossa fé, a nossa falta de fé que não deixa alguém ser curado. Então, lembre-se que Jesus tem toda, quando diz toda, é toda a autoridade. Meu irmão Luciano, Deus te abençoe, Luciano, Deus te abençoe. Vamos à frente. Interessante essa frase aí: nenhuma autoridade está acima de Jesus. E aí nós precisamos às vezes ponderar algumas questões que surgem na legislação e saber que a ordem de Deus é superior, certo? Não adianta o CNJ legislar para que haja casamento homossexual, que a igreja vive debaixo da Bíblia Sagrada. Nós respeitamos as leis, mas não somos obrigados a aceitar dentro da igreja o casamento homossexual e assim por diante, certo? A autoridade de Jesus é superior. Tomara a Deus que nós possamos congregar sem precisar, como muitos irmãos, se esconder nas catacumbas. Tomara a Deus. Mas se isso chegar antes do arrebatamento da igreja, em nome de Jesus, nós suportaremos. Jesus tem toda a autoridade. Quando diz toda, é toda. Ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Poder é diferente de autoridade, mas o poder advém da autoridade. Jesus tem toda a autoridade.
Para desfrutar da ação redentora proveniente desta autoridade, é preciso crer e submeter-se ao senhorio de Cristo. Lembra que nós falamos há pouco sobre a autoridade delegada, a autoridade concedida? Se você quer ter autoridade, você precisa estar debaixo da égide da autoridade. E aí você precisa entender que existe uma linha sucessória. Para que a autoridade chegue a você, ela já veio de alguém. Se você romper esta linha sucessória, você fica sem autoridade. Deixa eu dar um exemplo aqui muito claro. Qualquer semelhança é mera coincidência. Determinada pessoa, querendo ter autoridade, se julgou com a autoridade e apresenta uma carteirinha por onde vai demonstrando que é aquela autoridade. Mas, apesar de ter a carteirinha, não lhe há legitimidade. Porque para você galgar certos degraus, você precisa passar por etapas. Não existe autoridade já forjada superiormente. Alguém entra no exército e de repente ele já é o marechal. Não é assim que funciona. Ele tem que ir de soldado raso, passando por todos os níveis, capitão, etc., até chegar na posição. E isto até para que ele saiba como funcionam as posições anteriores. Se fosse assim, nós inverteríamos. Todo mundo quer ser cabeça. Então inverteríamos, todo mundo seria cabeça. Imagine aí um monstro muito feio, um ser humano com várias cabeças. Não é. Cabeça é só uma. O restante dos membros seguem as ordens daquela cabeça. Então para você chegar lá, você tem que estar pronto. Você tem que ser burilado, você tem que ser preparado. Então, neste sentido, muita gente tem adquirido, tem galgado, tem angariado, tem às vezes até comprado uma autoridade que ele não consegue forçar. Aí ele deixa de ser um líder para se tornar um chefe. O chefe é aquele que é pela força, é pela dor, é pela imposição. Maquiavel diz que existe dois meios de governar, pelo amor ou pela dor. O líder ele é seguido, o chefe ele é seguido porque ele impõe a ordem. E se não for, ele faz a pessoa sofrer. Ou então fica sozinho. O líder não. O líder ele é amado. O líder dá o exemplo. O líder faz. Por este motivo, aquele que é seu liderado cumpre. É tão bom quando eu chego na igreja e vejo meu pastor orando, porque aquilo me instiga a orar. É tão bom quando eu chego na igreja e vejo meu pastor pregando e eu ouço a pregação dele e vejo que bate com aquilo que ele vive. É muito bom. Do contrário, quando você vê alguém falando de alguma coisa que ele não cumpre, você fica... Eu já convivi com muitos líderes, alguns que eu confesso para os senhores, eu não tenho a menor vontade de seguir seus exemplos. Neste sentido, Jesus é o contrário. Jesus tem toda a autoridade. Jesus é exemplo máximo em tudo. A autoridade de Jesus é demonstrada através das áreas e ações empreendidas por ele, conforme é registrado nos evangelhos, tanto em Lucas quanto nos demais sinóticos, ou no quarto evangelho, que é o de João. Esta lição enfatizará a autoridade de Jesus, primeiro, para ensinar, a autoridade de Jesus sobre a natureza, a autoridade de Jesus para perdoar pecados, que é justamente o que foi questionado no evangelho de Lucas. Jesus ensinava com autoridade. Quem é este que até a natureza se submete a ele? A natureza é bem objetiva, é bem positivada. E quem é este que perdoa pecados? Quem é que pode perdoar pecados? Nós temos aí algumas autoridades religiosas, papais, que não, eu te libero do teu pecado. Recentemente eu assisti um filme, na verdade uma série, sobre os templários, e lá num dado momento um templário que não deveria casar, teve uma relação lá e um papa chegou e disse, não, eu te absolvo. Quer dizer, em primeiro lugar que um homem ter uma mulher não é orientação divina, deve ser pelo casamento, mas é orientação divina. Em segundo lugar, que autoridade é essa? Não é assim que funciona. Existem pecados que a Bíblia diz, vai ao teu irmão. Então, tem situações que extrapolam os limites, certo? Mas Jesus não, Jesus tinha poder para autoridade para perdoar pecados. E, uma vez ele perdoando, está perdoado. Perdoado. Ponto 2.1.
a autoridade para ensinar. É a primeira das 3 autoridades. A palavra de Jesus era pronunciada com autoridade. Jesus tinha conhecimento. E quando ele falava com tanta firmeza e com tanta simplicidade que não gerava dúvida ou dificuldade para aquele que ouvia. É tão bom quando você ouve uma pessoa que tem conhecimento falar, porque aquela pessoa que tem conhecimento vai te fazer compreender o assunto. E ele vai usar os exemplos mais simples possíveis para que você compreenda. Diferente daquela pessoa que é prolixa. Você vai ouvi-la falar, ela até pode ter conhecimento, mas não consegue expressar. E aí é uma falta de conhecimento. Não saber passar é uma falta de conhecimento. Falta de prática. Está entendendo? Jesus não. Jesus chegava e ensinava. E o ensino de Jesus ia além. Houve um momento que Jesus disse, como é que está escrito? Eu, porém, vos digo. Naquele episódio lá da mulher que foi pega no próprio ato de adultério, e levaram a mulher e jogaram aos pés de Jesus, e todo mundo estava com a pedra na mão para atirar na mulher, e Jesus ficou calado, e eles questionaram Jesus permaneceu calado, escreveu no chão, e de repente foi saindo do mais velho ao mais novo. Eu já vi muitas explicações, mas uma delas é a que mais me chamou a atenção. É que no momento em que eles acusavam a mulher, Jesus escrevia o que estava escrito na lei. E a lei, em determinado local, traz-nos a ideia de que aquele que discrimina alguém deve receber a pena que deveria ser aplicada àquela pessoa discriminada. E naquela ocasião, o homem que estava com aquela mulher, pois a mulher não foi pega no ato de adultério sozinha, e a lei dizia que ambos deveriam ser apedrejados. O homem não foi trazido. Sabe-se lá se foi uma armação, sabe-se lá o que aconteceu? Só a mulher foi trazida. Desta sorte, houve uma discriminação referente ao homem. Sendo assim, a pena de apedrejamento que o homem deveria receber junto com a mulher, ela recairia sobre aqueles que estavam acusando ela. De sorte que quando Jesus escreve ali, que levanta, eles estão lendo Jesus escrevendo em hebraico, eles estavam no templo, e quando eles leram o que Jesus escreveu, Jesus levanta e diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, eles eram os primeiros que deveriam ser apedrejados, porque deveriam receber a pena que era culminada àquele homem que não estava naquele momento, foi discriminado. Então Jesus ensinava com autoridade. No Sermão do Monte, em Mateus, no Evangelho Sinótico de Mateus, nós vamos encontrar Jesus ensinando a orar. Pai nosso, quando for orar, não useis de vãs repetições, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vem em secreto te ouvirá, e orarás assim, Pai nosso que está no céu. Jesus traz ensinamentos que ninguém retrucou. Jesus traz ensinamentos que vai ensinar acerca das bem-aventuranças. Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados. Jesus trouxe um ensinamento diferente. Jesus trouxe um ensinamento na prática, ensinou na prática, pois alguém estava enfermo e ele curou. Mas é sábado, não pode. Aí Jesus disse, quem é de vocês que o seu jumento caindo num poço, numa cisterna, no sábado não vai tirá-lo? Ora, Jesus trouxe o ensinamento. Então o ensinamento de Jesus era com a autoridade. Com os 12, Jesus já tinha deixado os doutores do templo, extraído com os 12 anos, Jesus tinha 12 anos, já tinha deixado os doutores do templo extasiados com a sua inteligência e resposta. Então, desde criança, e certamente, irmão, certamente, a fama de Jesus já era grande. Quando Jesus apareceu, este é aquele menino que esteve lá no templo, há 18 anos atrás, porque nós lembramos das crianças que foram proeminentes em nossos dias, em nosso meio, nós lembramos. Então, certamente, a autoridade de Jesus, quando ouve, quem é esse? Este é Jesus de Nazaré. É aquele garoto que com 12 anos, no Bar Mitzvah, teve aqui, etc. Então, Jesus tinha autoridade por conhecer as Escrituras, sendo filho de Deus por conhecer as Escrituras, então ensinava. Jesus falava diante dos doutores, os doutores reconheciam a sua autoridade ao ensinar. Seu ensino nas sinagogas levava os ouvintes a elogiá-lo. Eles pensavam, porque naquela época os gregos trouxeram essa ideia de discutir assuntos, de entrar na essência do assunto, no âmago.
Eu até tenho um livro interessante, um diálogo entre Sócrates e Cristo, eu indico para cada um dos irmãos, onde a ideologia filosófica de Jesus, por ser cristocêntrica, por ser teológica, por ser doutrinária, ela supera em muito a filosofia socrática, que, diga-se de passagem, é extraordinária. Sócrates tem ideias acerca das coisas, principalmente quando eu leio acerca da essência e dos acessórios, eu fico admirado como Sócrates trouxe uma nova visão, deixando de lado os sofistas da sua época. Mas Jesus ensinou com autoridade superior ao que falou Sócrates, né? Por isso que ele era elogiado. Após pronunciar o chamado Sermão da Montanha, que já acabamos de fazer referência, o Evangelho Sinótico de Mateus registra: porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, que falavam da boca para fora. Os caras conheciam, mas não viviam. Os caras eram doutores da lei. Mas Jesus chegou e mostrou que era escriba também, pois conhecia a lei, apesar de não escrever. Jesus era um grande conhecedor da lei. Jesus mostrou que era sacerdote, ele tinha um sacerdócio sobre si. Jesus mostrou que era profeta. Jesus veio como rei, o Messias, enviado por Deus, o rei ungido, né? Mas ele não era como eles, que não tinham autoridade. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Jesus chamava de condutores cegos. Além de autoridade para ensinar, Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Vamos lá. Esta é uma autoridade tanto surpreendente quanto inovadora na experiência humana. Como é que alguém pode perdoar pecados? Hoje nós sabemos que são questões psicológicas, nós vivemos muito com isso, né? A mudança de folha é como se fosse uma vida. Não, peraí, vamos mudar a página, agora é uma nova vida, é uma nova expectativa, é uma nova ação, um novo ser. Nós temos isso naturalmente. No final do ano de dezembro, nós vivemos sempre aquela expectativa de que 1º de janeiro vai ser diferente do 31 de dezembro. Nós vamos até a meia-noite. Quando chega na meia-noite, minuto seguinte, pronto, é ano novo, vida nova, tudo novo. Do mesmo jeito, Jesus trabalha com estas novidades, com estes recomeços. De sorte que, quanto ao perdão dos pecados, é um recomeço. E Jesus traz para as pessoas esta ideia de recomeço. Só que a autoridade da época não tinha essa ideologia, não tinha esse pensamento, né? Ora, o Senhor Jesus causou espanto e murmuração ao dizer a certo paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Aí alguém: como assim seus pecados são perdoados? Quem ele acha que é para perdoar pecados? Aí Jesus diz: para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou dizer ao paralítico, digo ao paralítico: levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Quem é que tem maior poder para dizer está perdoado ou para dizer levante e anda? Eles se calaram. Como dizia meu pai, colocaram a viola no saco e foi embora, porque sabe que a autoridade de Jesus não era somente de fala, era autoridade de ação também. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Terceira autoridade, a autoridade sobre a natureza. Jesus também tinha autoridade sobre as forças da natureza, está em Lucas 8, 22 a 25. Neste texto encontramos, primeiro, Jesus, humano e divino. Como homem, Jesus adormeceu, estava cansado, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou. Como homem. Como Deus, ele repreendeu o vento e a fúria das águas. Mestre, acorda, o barco vai afundar. Jesus desperta, olha para o vento e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E imediatamente tudo parou. Eu consigo imaginar que, como estava ventando, estava escuro, tipo um dia de tempestade, as nuvens estavam cobrindo tudo ali, raios, etc. E quando Jesus mandou, o mar da Galileia, que é um grande lago, parou e de repente tudo ficou
claro, o sol voltou a brilhar mais uma vez. E aí agora veio o espanto: quem é este que até a natureza, o mar e o vento lhe obedecem? Para mostrar que Jesus, este que nós seguimos, este que nós seguimos e servimos, este que prometeu que virá nos arrebatar, este que venceu a morte, este que subiu aos céus, né? Este Jesus cumprirá a sua palavra em nossa vida. Se nós estivermos vivos na sua volta, nos arrebatará. Se nós estivermos mortos, nos trará consigo. Nós entraremos nos nossos corpos que ressuscitarão, seremos transformados e subiremos com Ele. Então creia, Ele é aquele que tem todo o poder. Terceiro ponto para nós começarmos a encerrar. Já mostramos que Jesus tem autoridade sobre os homens, Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre os anjos, Jesus tem autoridade sobre a natureza. Agora vamos ver os homens reconhecendo a autoridade de Jesus. O centurião e a autoridade de Jesus. Até que ponto a autoridade do Senhor Jesus pode chegar? Até que lugar e de que maneira a autoridade dele pode tocar e ser sentida? Um dos melhores textos para entendermos o que é autoridade está encontrado em Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10, que é o que vai falar do centurião. Vamos lá. A fé vem por ouvir. As boas novas chegaram aos ouvidos do centurião acerca de Jesus Cristo. O centurião ouviu falar de Jesus, senão ele não procuraria Jesus, né? Este foi um excelente exemplo sobre a importância da resposta humana diante das oportunidades. O centurião foi até Jesus, seu servo estava doente, seu servo ia morrer. Ele vai até Jesus e diz: mestre, eu não preciso nem que o senhor vá na minha casa. Olha o que o homem já estava compreendendo de Jesus. Eu sei, ou como seria bom se os crentes de hoje soubessem disso. Eu sei que tu tens poder, eu sei que tu podes ordenar. Sabe por que eu sei? Porque eu também tenho um homem sobre o meu poder. E digo a um vai, ele vai, digo a um volte, ele volte, digo a um faça, ele faz, digo a um desfaz, ele desfaz. Então, se tu mandares, mesmo tu não precisa ir lá. Não é necessário que você toque, como aconteceu com o filho da viúva de Naim. Não é necessário que vá ao sepulcro e mande tirar a pedra, como aconteceu com Lázaro. Se tu somente ordenares daqui, eu sei que o meu servo lá será curado. Por isso que às vezes nós oramos daqui, irmãos, pela África. O pastor Itamar Fernandes soltou um vídeo onde ele disse que na última tempestade que teve lá, furacão, derrubaram uma igreja, caiu, e ele prometeu para os irmãos que iria construir a igreja, e pediu oração a nós aqui no Brasil, para que nós oremos e lá ele construa a igreja. Então eu oro: meu Senhor, abençoa o teu servo Itamar Fernandes, dá a ele graça para que ele possa construir a igreja ou reconstruir a igreja com os irmãos naquele local. Eu tenho certeza que Jesus já visitou o seu servo neste exato momento. O centurião disse: eu creio. Então a autoridade de Jesus não está somente na Bíblia Sagrada ou na mente das pessoas, está também registrado naqueles que estavam lá nos seus dias. Ele tem poder, ele pode, com a sua autoridade, fazer obras à distância. Ele é o Todo-Poderoso. Ele reconheceu, o centurião, a autoridade de Jesus. O centurião reconheceu que Jesus tinha autoridade. Capítulo 7, versos 7 e 8. Dê somente uma ordem. Ordene, Senhor, e o meu servo será curado. 3.3. Receber poder e reconhecer a autoridade. A fé demonstrada pelo centurião deixou Jesus maravilhado, a ponto de declarar em Lucas 7:9: nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Você já imaginou, meu irmão? Jesus dizer isso para aquele povo que vivia na religião, e dizer isso para alguém que na realidade subjugava, era servo da nação que subjugava o povo de Israel, servo de Roma. Receber poder e reconhecer a autoridade. Uma reflexão importante a fazermos é: temos reconhecido a autoridade de Jesus sobre nós? Realmente Jesus manda sobre nós? Ou nós vivemos as nossas vidas conforme a nossa vontade? Tiago escrevendo diz: não diga, tal dia irei a tal lugar e comercializarei e etc, e trabalharei e farei tal coisa. Diga assim: se o Senhor permitir, porque nem sempre
O Senhor permite, nem sempre você vai conseguir, pode ser que daqui a 10 minutos não estejamos vivos. Então a orientação é que reconheçamos a autoridade dele sobre nós. Cremos em Jesus somente como Salvador ou também como Senhor? Ele é aquele que poderá somente nos salvar ou ele é aquele que também manda sobre as nossas vidas? Receber poder e reconhecer a autoridade. Muitos não estão interessados em saber o que Jesus quer, mas apenas o que ele tem para eles. Jesus tem liberdade de ação entre nós, sobre nós. Temos resistido à sua vontade por não estar de acordo com o que queremos? Se ele tem autoridade, ele faz em nossa vida o que ele quer. Conclusão: o Evangelho de Lucas nos transmite uma preciosíssima lição sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é total, é plena. Porém, é necessário que todos os que dizem ser seus discípulos e reconheçam não somente sobre as enfermidades, perigos e os seres espirituais maus, mas também sobre todas as áreas da vida. Estamos debaixo da autoridade de Jesus. Que Deus te abençoe. E esta foi a nossa videoaula, que você possa participar de uma boa escola dominical amanhã. Deus te abençoe, a paz do Senhor.